Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa, edição regional, e vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu mais uma condenação na Operação Calhambeque. A Justiça condenou o ex-delegado de trânsito de Varginha, Antônio Carlos Bution, e Wagner Souza Guimarães por corrupção. Esse é um dos destaques do Jornal da Alterosa de hoje, que mostra ainda: 3 pessoas foram condenadas por tráfico de drogas, uso de arma de fogo e outros crimes pela Operação Áquila, em Varginha. Segundo as investigações, um advogado teria intermediado informações para o tráfico de drogas durante visitas ao presídio. Hoje é quinta-feira, 27 de novembro. O que acontece no sul e sudoeste de Minas você vê agora no Jornal da Alterosa, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rafael Silva e a partir de agora tem Jornal da Alterosa na sua telinha. Aquele momento do dia para você ficar muito bem informado com as principais notícias do sul e sudoeste aqui de Minas Gerais. E eu começo mostrando que o Ministério Público do nosso estado conseguiu mais uma condenação na Operação Calhambeque. A Justiça condenou o ex-delegado de trânsito de Varginha, Antônio Carlos Bution, e Wagner Souza Guimarães por corrupção. Olha só. O ex-delegado de trânsito de Varginha, Antônio Carlos Bution, recebeu pena de 5 anos, 1 mês e 19 dias de prisão, além de multa. Já Wagner Souza Guimarães foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão, também com dias multa. As penas foram definidas após o trabalho do Ministério Público de Minas Gerais, por meio do GAECO de Varginha e da Promotoria de Eloy Mendes. A investigação começou quando o Ministério Público apurava desmanche de veículos em Eloy Mendes e cidades da região. Em 2017, durante uma ação, Wagner ofereceu uma propina de R$10 mil ao então delegado para que não fosse responsabilizado pelo crime. Segundo o MP, o delegado aceitou a propina. Só 9 meses depois, quando o Ministério Público pediu informações, o inquérito foi finalmente registrado. A demora chamou a atenção e ajudou a comprovar a corrupção. Além desse caso, o ex-delegado já tinha outras 2 condenações em processos diferentes, todos relacionados à corrupção passiva. Nas outras ações, as penas somaram mais de 20 anos de prisão, mostrando que ele já respondia por outras irregularidades. Essa nova sentença faz parte da Operação Calhambeque, que tem como foco combater crimes ligados a veículos e práticas de corrupção na região. A decisão ainda permite recurso, mas apresentou mais um passo importante contra a corrupção. É isso, terminou muito sabiamente a Camila Dourado aí, mais um passo importante contra a corrupção. Cabe ainda recurso, né? O delegado pode responder ainda. Aliás, estamos abertos aqui, caso a defesa dele queira se pronunciar, pode entrar em contato com a gente. Estamos com os microfones abertos, obviamente, ouvindo todos os lados de uma história, mas agora mais uma condenação. Gente, isso é importantíssimo, por vários fatores. Um deles é para mostrar que a justiça está aí, que a justiça está atenta, que a justiça está de olho no que está acontecendo. E não adianta, pode ser um cidadão comum, pode ser um delegado, pode ser um promotor, seja quem for. A justiça, por isso que na estátua da justiça ela está ali cega, com os olhos vendados, porque ela não olha quem ela está julgando, e precisa ser assim. Precisa acontecer dessa forma para que a gente tenha credibilidade e para que a gente realmente acredite na justiça do nosso país. A gente vai continuar acompanhando essa história que movimentou Varginha, até por se tratar de um delegado de trânsito que, segundo o Ministério Público, estaria envolvido em tudo isso, e a gente vai informando vocês aqui no Jornal da Alterosa. Novas condenações na Operação Áquila, segunda fase. 3 réus foram condenados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de arma de fogo. Entre eles está um advogado condenado por intermediar informações para o tráfico durante visitas jurídicas no presídio de Varginha. Olha só.
Rian Luiz Pala foi condenado a 17 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, além de multa. Lucas Cardoso da Silva recebeu 3 anos e 6 meses de prisão. O advogado Fábio Gama Leite foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão, também com multa, por ter dado ordem para a continuação do tráfico, mesmo após a prisão dos clientes. A segunda fase da Operação Áquila foi deflagrada em 2022 e investigou uma organização criminosa em Varginha e na região, com ligações com o PCC. O grupo estava envolvido com tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de armas e outros crimes. As investigações mostraram que o tráfico era comandado de dentro de presídios e que alguns envolvidos chegaram a efetuar disparos de arma de fogo, até mesmo contra animais. O advogado condenado já tinha outras 2 sentenças pela Operação Penitência, relacionadas à corrupção no sistema prisional. De acordo com o MP, durante visitas jurídicas, ele repassava instruções para o tráfico, usando a função como advogado. Na primeira fase, o Ministério Público denunciou 8 pessoas por 13 crimes, cumprindo 16 mandados judiciais. Outras 3 pessoas já haviam sido condenadas, somando mais de 20 anos de prisão. A decisão ainda cabe recurso. Olha, também nessa reportagem, essas 3 pessoas, estamos aqui abertos com as nossas câmeras, nossos microfones, para se a defesa deles quiser se pronunciar. Agora, mais condenações. Veja o trabalho do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público, que amanhã, às 9 da manhã, vai fazer uma coletiva para esclarecer e trazer mais detalhes sobre todas essas condenações que eles anunciaram hoje aqui na cidade de Varginha. Essas 2 operações distintas, uma delas um delegado estaria envolvido, na outra um advogado e informações de dentro do presídio, que o tráfico de drogas estaria sendo comandado de dentro do presídio. Pensa que ponto chegamos. Também vamos continuar acompanhando aí essas condenações e essas operações. Uma mulher foi presa por ameaçar testemunhas em Guaxupé e tentar impedir que elas dessem depoimento. Olha só. Segundo a Polícia Civil, 2 mulheres de 58 e 54 anos foram prestar depoimento sobre um caso de violência doméstica. E durante esse depoimento, elas teriam revelado que na noite anterior e já há alguns dias vem sofrendo agressões, ameaças e pressão psicológica de uma mulher de 44 anos que não queria que elas revelassem a verdade. Inclusive, segundo a Polícia Civil, durante esse depoimento, essa mulher tentou invadir a sala de depoimento, mas acabou sendo contida e presa. Ela foi detida e deve responder pelo crime de ameaça. O caso será investigado. Ah, que ponto chega, né? A pessoa é chamada para prestar um depoimento e ainda é ameaçada. Pensa. A pessoa não pode nem mais se pronunciar, prestar o seu depoimento, que precisa passar por uma situação como essa. Que bom que a polícia está acompanhando. Que bom que situações assim estão sendo vistas de perto pelas nossas autoridades, porque não pode se repetir dia após dia, cidade por cidade. Pessoal, olha esse copo cheio de água boa. Olha, essa preciosidade não nasce da torneira não, viu? Para chegar aqui foi preciso muito cuidado. E cuidado é a razão de ser de um programa que se chama Pró-Mananciais. Com esse programa, a Copasa protege os cursos d'água para garantir a vida do rio e água em quantidade e qualidade para todo mundo. A Copasa não faz isso sozinha não, viu? Ela está à frente, mas muita gente está ali, está junto. As comunidades locais, com pessoas da cidade, trabalham lado a lado da Copasa. Gente, essa turma trabalha muito. Cerca a área para os animais não pisarem no terreno. Planta mudas nativas para proteger os rios. Cava buracos para armazenar água da chuva. E tem muito mais. Para saber como cuidar e preservar, acesse mananciais.copasa.com.br. Manancial Cuidado, água preservada. Compromisso que a Copasa assume com você. Onde tem Manancial Cuidado, tem Copasa. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Que bom, né? Ver as empresas unidas, empresas como a Copasa, tão importantes, junto ao Governo de Minas, para proteger as nossas águas, aí, a nossa água, um bem tão precioso. Muito bacana, viu? E por aqui eu sigo com as nossas notícias. 2 homens foram presos pela polícia em Andradas durante uma operação de cumprimento de mandados de prisão. Dá uma olhada.
Segundo a Polícia Militar, os dois homens de 27 e 44 anos estavam com mandados de prisão em aberto. Um deles foi encontrado na rua Maestro Luiz Seco, o outro no bairro Gramínea. Eles foram conduzidos à delegacia e ficaram à disposição do sistema prisional. Ainda de acordo com a polícia, não foi repassado o motivo dessas prisões, mas eles devem permanecer presos. É isso, e se o mandato, alguma coisa aconteceu, né? Eles não estavam com esse mandato em aberto à toa, era só para passear ali pelo presídio. A gente vai continuar acompanhando essa história tão importante e vendo o trabalho das autoridades também. Um homem foi preso após furtar uma motocicleta em Andradas. A PM recuperou o veículo. Segundo a Polícia Militar, o furto aconteceu perto de uma igreja evangélica na rua Irineu Trevisan. Essa vítima, ela parou a motocicleta, foi até o culto e quando saiu do local, a moto já não estava mais lá. Os militares, então, começaram a fazer ali uma averiguação nas câmeras de segurança e identificaram o suspeito. Fizeram rastreamento em pontos de tráfico de drogas e lá teriam encontrado a motocicleta que foi recuperada. O suspeito, ele foi preso e encaminhado à delegacia. A pessoa não pode nem mais ir para a igreja em paz, vocês perceberam isso, né? Segundo a vítima, ela parou a moto e foi para a igreja. E aí quando voltou ali já não tinha mais. Pensa para você ver, não há tranquilidade de mais nada. Nós mostramos há poucos dias aqui furtos em cemitérios. Você vê, cemitério, um local que a gente menos imagina que os criminosos vão, eles vão para tudo quanto é lado. Não tem jeito. Um homem de 20 anos foi preso com arma, dinheiro e grande quantidade de drogas em Poços de Caldas. Olha só. Segundo a PM, o homem foi visto em uma movimentação suspeita no cruzamento das ruas Álvaro Quinteiro Júnior e José Juliano Dias, em um ponto conhecido por ser de tráfico de drogas. Quando percebeu a aproximação da PM, ele tentou fugir e jogou um pacote no chão. Os militares encontraram uma porção grande de crack, 3 pedras menores e 2 pinos de cocaína. Com o suspeito ainda foram apreendidos dinheiro, dólares e uma porção de maconha. O homem ainda teria dito que na casa onde mora havia mais entorpecentes. Dentro do quarto dele foram encontrados um revólver calibre 32, 5 munições, 3 delas deflagradas, dinheiro, mais porções de maconha, cocaína, uma pedra de crack, balanças de precisão, embalagens e celulares. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia, juntamente com o homem que foi preso em flagrante. Aí, tão jovem, né? Pensar que 20 anos, a vida inteira pela frente, metade da minha idade, estou com 40. Com 20 anos eu estava estudando, tentando buscar o meu futuro e você vê que a juventude hoje está diferente, né? Querem dinheiro fácil. Eu não vou dizer todo mundo, não vou generalizar, não. Tem muito jovem que batalha muito, diariamente estuda, trabalha. Agora, muita gente ainda está buscando dinheiro fácil. Só que é um dinheiro que vem fácil e também vai embora de forma fácil. Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu mostro que abelhas africanas foram retiradas de uma casa em Santa Rita de Caldas. Um perigo danado, viu? Os detalhes já já. Oi, gente, muito boa noite para você, ligado aqui na tela da TV Alterosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tô com a vozinha meio ruim, tô meio resfriado. Aliás, tá todo mundo, né? Eu tô vendo tanta gente resfriada. Acho que é esse tempo. Dá um calor, de repente chove, de repente um sol, e aí é poeira. E aí não tem saúde que aguente, né? Mas estamos aqui firme e forte para deixar você muito bem informado. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui no nosso YouTube, obrigado pela companhia. Sempre, sempre, sempre. Pode se inscrever aqui no nosso canal. E pode também acessar o nosso Instagram que está aqui na sua tela. Ó, TV Alterosa Sul de Minas, está aqui no cantinho. É só você acessar, tem um desenho de uma lupa lá no Instagram. Aí você clica na lupa e digita TV Alterosa Sul de Minas. Vamos voltar do intervalo? Bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, a edição regional nesta quinta-feira.
A Receita Federal fez uma série de atividades na campanha internacional dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Dá uma olhada. Nesta edição, o tema foi violência digital e o objetivo foi conscientizar sobre as diferentes formas de violência de gênero e divulgar os mecanismos de prevenção e denúncia. Vai colocar a importância dos estudos e pesquisas para a prevenção, né, da violência. Então, essa é uma grande justificativa ali, além dessa demanda do Ministério. A live teve a participação de especialistas da área acadêmica, que apresentaram pesquisas sobre violência digital, violência econômica e assédio sexual. Também foram explicadas as políticas públicas adotadas pelo governo federal e as ações da Receita Federal para combater esse problema. Olha, toda atividade que se faça para abrir os olhos das mulheres, para mostrar que a violência contra a mulher ainda é uma realidade em milhares, eu não sei se milhões de famílias pelo Brasil afora. Toda atividade, na minha opinião, é muito bem-vinda. Parabéns às autoridades que se uniram para poder tentar combater essa violência. E agora digitalmente também, né, gente? As mulheres sofrem também pelas redes sociais, pela internet. Tem muito machista por aí, achando que pode mandar na mulher, achando que é propriedade, que a mulher é propriedade do homem, e não é. A mulher é o que ela é, quando ela quer, na hora que ela quer. A mulher tem pernas para andar, ela tem braços para fazer o que ela quiser e deveria ser sempre assim. Infelizmente, essa não é a realidade de muitas mulheres. Por isso, essas autoridades fazem esse trabalho tão, mas tão importante de alertar as mulheres e de mostrar para os homens que isso é crime. Parabéns! Um alerta muito, mas muito bem-vindo. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque aqui a gente tem uma audiência tanto de homens quanto de mulheres gigantesca. Eu sempre ouço, né, a gente lê na internet e ouve de mulheres relatos de agressões, de homens covardes, de homens cruéis, como eu disse, que acham que as mulheres são de propriedade deles. E uma simples agressão hoje, amanhã, termina em um feminicídio. Todas as vítimas, não vou dizer todas, mas a maioria que a gente ouve aí fala que dessa forma que o feminicídio começou por uma simples agressão. Tamo de olho. Abelhas africanas foram retiradas de uma casa em Santa Rita de Caldas. Olha só. Segundo o Corpo de Bombeiros, as abelhas africanas estavam em uma casa que fica no centro de Santa Rita de Caldas, em uma área com grande circulação de pessoas. Os bombeiros precisaram subir até a parte alta do imóvel para fazer a remoção do enxame. As abelhas foram capturadas e levadas para um local seguro. Risco, hein? Eu não sou especialista em abelha, não entendo muito não. Mas se ele estava tirando ali, o militar tirando daquela forma, realmente o risco de se ter abelhas africanas, né? Olha o tamanho dessa caixa de abelhas. A gente fala caixa, lá na minha cidade fala caixa de abelhas, não é, né? Mas a gente fala caixa de abelhas. Mas olha, o risco de ter um animal como esse ali, ele pode se sentir ameaçado, ferroar, e aí a situação complica. E é difícil até para retirar. Imagino que as pessoas tenham sido retiradas ali do local, pode ver que quem está tirando ali essa colmeia está com uma roupa especial para se resguardar de qualquer problema. E nós estivemos em Campo do Meio para acompanhar a homologação do assentamento Quilombo Campo Grande e o avanço do processo de reforma agrária ali na região. A audiência pública reuniu autoridades, lideranças e famílias que vivem há décadas na área. Olha só. O evento aconteceu no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, e foi marcado pela emoção e pela realização de um sonho antigo das famílias que vivem nos quase 4.000 hectares da antiga usina Ariadnópolis, que faliu em 1996. Desde então, mais de 450 famílias resistem na área. Enfrentaram 11 ordens de despejo e construíram um dos maiores territórios produtivos ocupados do país. Elas acompanharam a primeira etapa da homologação do decreto que oficializa o assentamento. Uma massa falida de 4.000 hectares que precisava estar disponível para a reforma agrária. A luta do movimento, a resistência, e agora fecha essa etapa, né? Encerra essa etapa que é a homologação da terra. Agora virá uma próxima etapa que é o assentamento definitivo. A homologação vem após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 7 de março deste ano,
quando anunciou um pacote nacional de reforma agrária. Na ocasião, Lula entregou 12.297 lotes para famílias de todo o Brasil e assinou 7 decretos de desapropriação e destinou 1 bilhão e 600 milhões de reais para crédito agrícola e infraestrutura de assentamentos. Foi nesse evento que o Quilombo Campo Grande passou a integrar oficialmente a prateleira de terras do governo federal, um marco histórico para a região. Através de seus magistrados, vem para dar uma solução definitiva a esse que é o conflito coletivo relativo à terra mais antigo e maior de Minas Gerais. Olha, uma área que está ali de uma massa falida de uma empresa estava sendo perdida. Por que não passar isso para que se torne uma terra produtiva? Essa é a minha opinião. Por que não dar trabalho para as pessoas? Eu vejo muita gente reclamando de benefícios sociais, uma série de coisas. Mas quando tem uma área improdutiva e que vai passar essa área para que as pessoas produzam, para que as pessoas possam trabalhar, gerar renda, gerar emprego e uma série de coisas, também acha ruim. Então, na minha opinião, toda vez que tiver uma área como esta, jogada, né, de uma massa de uma empresa falida, que não servia para mais nada, e você não poder doar essa terra, passar para essas pessoas, deixa o povo trabalhar, o povo precisa e precisa trabalhar mesmo, viu? Vamos continuar acompanhando aí também toda essa história. Black November Datanet chegou lá na Datanet, viu? Aproveite a melhor internet 100% online com uma oferta imperdível. 700 mega e um app incluso por apenas R$ 99,99. Mas atenção, é por tempo limitado. Datanet, a internet ideal para você. Internet 100% online. É só na Datanet. Aproveita, gente. Olha, Black November tá aí. Só você aproveitar e entrar em contato lá na Datanet. Vamos ver como fica o tempo para amanhã, sexta-feira, na nossa região. Tem gente já fazendo planos e projetos, né, para esse final de semana. Bom, para quem gosta de chuva, a boa notícia é que tem previsão de chuva para essa sexta-feira. Em todas as regiões, muitas nuvens com chuva em pontos isolados. Em Varginha, os termômetros vão oscilar dos 17 aos 29 graus. Em Poços de Caldas, dos 15 aos 30 graus. Pouso Alegre, dos 17 aos 30. Em Passos, máximas de 33. E em Três Pontas, máximas de 29 graus, com previsão de chuva para todo final de semana. Amanhã eu trago mais informações. Para você de casa, muito obrigado pela companhia e pela grande audiência. Você fica agora com as notícias do estado no JA Minas. Um beijo no coração, uma excelente noite e até amanhã.